19 reuniões no Congresso Nacional, a CPI do Cachoeira já aprovou 203 requerimentos de depoimentos de testemunhas, quebras de sigilo e solicitações de documentos a outros órgãos. O balanço mostra que 96 pessoas já foram convocadas para depor e foram realizadas uma dezena de sessões administrativas. Já estão sendo apresentadas provas em relação a escutas telefônicas, provas em relação à quebra de sigilos, prova em relação a inúmeros envolvidos e que nós vamos conseguir dar celeridade para desmantelar essa organização criminosa. A aparente produtividade na aprovação de requerimentos não tem se revelado quando o assunto é desvendar o esquema montado pelo grupo de Carlinhos Cachoeira. De todas as pessoas convocadas, poucas falaram ou revelaram alguma coisa. Ficarei calado. Até agora, apenas 7 pessoas falaram à CPI, como os governadores de Goiás, Marconi Perillo, e do Distrito Federal, Agnello Queiroz, e assessores ligados aos dois. Todas as outras pessoas conseguiram na Justiça um habeas corpus e usaram o direito constitucional de permanecerem calados. O que eu quero considerar é que o silêncio incrimina. Na medida em que a pessoa usa o direito constitucional de permanecer calado, ela de alguma forma está se incriminando. Por quê? Porque ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Desde o início da CPI foram apresentados 637 requerimentos. Destes, 59 são relacionados ao governador tucano Marconi Perillo e 121 a Carlos Cachoeira. O PSDB tem reclamado sobre o direcionamento político da CPI. É preciso eleger prioridades e não selecionar alguns alvos. E essa CPI não é a CPI de Goiás, essa é uma CPI do Brasil. Inconformados com a demora em convocar Fernando Cavendish, parlamentares chegaram a propor um relatório paralelo. Nós teríamos um relatório paralelo, porque evidentemente o relator não tem isenção para formatar um relatório que tenha, digamos assim, a face da CPI, a face dos seus integrantes, a face investigativa que deveria ter. Nós não vamos aceitar um relatório pela metade, nós não vamos aceitar um relatório seletivo. Todos que têm responsabilidade têm que pagar pelo crime que cometeram. A CPI não vai parar durante o recesso parlamentar, que começa na segunda metade de julho. A ideia é manter o trabalho durante o período e evitar a paralisia na época das eleições municipais. Nós continuaremos aqui junto aos técnicos analisando, fazendo uma análise das transações financeiras havidas entre empresas, das quebras de sigilo. Enfim, nós permaneceremos trabalhando durante o mês de julho e as oitivas voltarão a acontecer durante o mês de agosto.